Alô, aluno! Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a quarta aula falando sobre condicionais com Ruby, tá legal? Então a gente vai falar um pouco do que a gente viu na aula anterior, né, e nas aulas anteriores, e também vai falar todo o plano que a gente tem para executar na nossa aula de hoje, tá legal? Vamos começar a aula. Legal, pessoal. Na aula anterior a gente falou sobre variáveis, né? Os tipos de variáveis e o tipo de declaração de variável. Uma variável comum, né? A gente viu que a gente não precisa ficar declarando var alguma coisa. A gente simplesmente coloca variável igual o valor que a gente quer para uma variável simples. A gente viu também a variável com arroba, que é a variável do tipo instância, né? Uma variável que você seta para uma instância. A gente viu que o arroba é um tipo de variável usado para classe, né? Então ele vai passar esses dados através de classes e heranças de classes também, né? Outra coisa que a gente viu é a variável com dólar, serve para uma variável global, né? Outra coisa também que a gente viu, a variável que começa com a primeira letra maiúscula é uma constante, né? Que a gente tem como utilizar então no nosso programa, tá legal? Outra coisa interessante que a gente viu, gente, os data types, né, os tipos de dados que tem no Ruby. Então, inteiro, string, float, numeric, todos esses tipos que a gente vai utilizar então na nossa linguagem Ruby a partir de agora, tá? E outra coisa que a gente viu é a tipagem. O Ruby, ele tem a tipagem dinâmica, porém ela é forte. Vocês viram comigo na aula anterior que você não consegue somar uma string com inteiro. A tipagem é forte, ele não deixa você fazer isso. Então todos esses dados a gente viu nas aulas anteriores, né? Legal, na aula de hoje, gente, a gente vai falar então sobre condicionais, tá? O primeiro item que eu quero falar sobre condicional é o bem chamado lá if, ok? Ou se, visto ali pelo algoritmo. Para quem não sabe o que é o algoritmo, volta lá na aula de iniciantes que você vai conseguir entender o que é o se, o que é o if, tá legal? Muito bom, gente. Então, como escrever o if no Ruby, tá? Lembrando, o Matsumoto lá, ó, Matsumoto, não lembro muito bem como é que escreve o nome dele, se tá certo aqui, mas enfim, o Matsumoto, quando ele criou a linguagem Ruby, ele pensou da seguinte forma: cara, eu preciso criar essa linguagem de uma forma que seja legível, de uma forma que seja fácil, tá? Então o if também no Ruby tem duas formas de escrever, mas a leitura torna o seu programa um pouco mais fácil, né? Muito bom, gente. Então como fazer um if no Ruby, tá? Primeiramente, eu coloco if, ok? E aí o parênteses ele é opcional, tá? Eu posso colocar if a for igual a 1, ok? Aí eu faço alguma ação, tipo puts, para mostrar um dado na tela, oi. E aí eu fecho aqui o meu end, tá legal? Então olha só, bem legível. Se o A for igual a 1, eu mostro o oi na tela e fecho aqui a minha opção, tá legal? Tá, para deixar um pouco mais legível, o Ruby ele também tem um outro tipo de escrita para o if, tá? Para o condicional if, que é bem diferente de todas as linguagens que eu já trabalhei, que é dessa forma aqui, ó. Puts, ou seja, mostre oi, ok? Mostre a string de oi, se if a for igual a 1, tá legal? Igual aqui, gente, é o sinal de atribuição, de comparação. Quando eu faço a igual a 1, esse igual aqui, ele está atribuindo no espaço de memória chamado A, ok? Então ele joga o 1 no espaço de memória chamado A, tá? Agora quando eu faço o igual, eu estou comparando o valor que está dentro do meu espaço de memória com o valor que eu quero comparar, por exemplo, 2. Então se eu faço aqui, ó, A é igual a 2, eu estou comparando que esse espaço na memória, que é o A, ele é igual ao 2. Se ele é diferente, ele não entra. Se ele é igual, ele entra, tá? Então nesse caso aqui, ó, se o A é 1, o que ele vai fazer? Se A1 mostra o puts de oi, ok? Então olha só a leitura. Puts de oi, se A for igual a 1, tá? Então esse é o jeito que ele colocou para poder fazer com que a linguagem seja lida de uma forma fluida, seja fácil de você ler
e entender o que vai colocar na tela, tá? Então, se você tem duas formas, né? Que é o se alguma coisa, them alguma coisa, né? Que aí a gente poderia usar aqui o them, tá? Por exemplo, if A for igual a 1, them, por exemplo, puts de oi. E fecho aqui o end, ok? Então essa daqui também é outra possibilidade. Se A for igual a 1, então mostro o oi, fechei, ok? E a outra é mostro o oi se A for igual a 1, ok? Então essas são algumas formas que você tem ali de usar o condicional if no Ruby, tá legal? A gente vai ver isso também na nossa aula prática, vai ficar um pouco mais fácil também de vocês conseguirem entender, tá legal? Outra coisa que a gente tem, gente, é o else if, né? Muita linguagem tem if, else if. A gente viu lá no C Sharp que como que a gente faz? A gente faz o if, né? O if. E aí a gente põe o parênteses, que é obrigatório, coloca ali o condicional, ok? E aí a gente coloca a palavrinha else, se a gente quer fazer alguma coisa no senão. E se a gente quer fazer um senão se, a gente faz else, if, e aí põe o outro condicional. E depois a gente fecha aqui a nossa condição, ok? No caso do Ruby, você não tem o else if. Você tem tudo junto aqui, ó, else if, tá? É assim que ele trata o else if no condicional do C, tá legal? Então, como que ficaria a sintaxe aqui no Ruby, tá? Ficaria assim, if a condição A for igual a 1, ok? E aí eu colocaria aqui puts de oi. E aí eu poderia colocar else if A for igual a 2. Nota que nesse caso aqui eu coloquei o parênteses. Porém o parênteses, gente, não é obrigatório, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, puts de olá. Opa, posso tirar aqui também. E end, tá legal? Olha só que interessante aqui, ó. Eu posso colocar o parênteses? Posso. Por quê? Quando o Matsumoto criou essa linguagem, ele pensou, cara, às vezes outros programadores vai programar com essa linguagem. E os outros programadores, eles estão acostumados a colocar os parênteses nas condições, tá? Então, isso aqui é opcional, tá legal? Então, o que você pode fazer? Você pode tirar os parênteses, ou você pode deixar os parênteses. O Ruby ele é flexível com relação a isso, tá legal? E aí você faz o seu puts, aí você faz o seu else if, e aí você faz o seu end, ou se você quiser colocar a palavrinha do else, que seria o se não, você faria else e o end, ok? E aqui puts de 1, tá? Então olha só que interessante, se A for igual a 1, eu mostro oi. Se não, se A for igual a 2, eu mostro olá. Se não, eu mostro 1 e aí eu acabo aqui o meu programa, tá? Eu acabo aqui o meu condicional, tá legal? Então olha só que interessante. Olha só mais uma coisa aqui que eu não mostrei para vocês. Nota que aqui eu tenho uma função chamada puts, ok? Que é essa função aqui, ó, que faz com que ele mostre alguma coisa lá no seu console, né? E olha só que interessante, eu não coloquei os parênteses aqui, tá? E nem aqui, e nem aqui. Ou seja, mais uma vez o Ruby facilitando a leitura. O puts é uma função que eu poderia ter criado. Eu poderia, por exemplo, ter criado uma função chamada mostrar, tá? E aí se eu tivesse criado essa função chamada mostrar, eu poderia simplesmente falar mostrar olá, tá? Sem colocar os parênteses. Por quê? A leitura, mais uma vez, fica muito mais fácil. Mostrar olá, ao invés de mostrar parênteses olá, alguma coisa. Entendeu? Então, por isso, essa parte de código que vocês vão encontrar muito no Ruby, não tem parênteses. Vocês vão encontrar código no Ruby também de funções que você consegue passar 2 ou 3 parâmetros, tá? Sem ter os parênteses. Isso confunde alguns programadores. Porém,
é só uma forma de se programar, e aí a opção é do desenvolvedor escolher se ele vai optar pelos parênteses ou não, tá legal? Muito bom, gente. Um outro condicional que a gente tem aqui, que é bem utilizado no Ruby também, é o quê? Algumas linguagens, quando você precisa fazer uma ação negativa, o que você faz? If, por exemplo, a, ou você pode colocar assim, ó, not a é igual a 2, certo? Então, se o a não for igual a 2, ele entra aqui, tá? Ou outra coisa que você pode fazer, se o a for diferente de 2, né? Então, se o a for diferente de 2, ele entra, tá legal? Agora, olha só o que o Ruby tem de interessante aqui, ó. A igual a 2. Só que eu não quero fazer ele entrar nesse if. Então, por exemplo, if a igual a 2. Eu não quero fazer ele entrar nesse bloco. Eu quero que ele não entre, mas somente mudando essa palavrinha aqui, ó. Eu utilizo o unless, tá? Então, unless a igual a 2, o que quer dizer isso? Se o a não for igual a 2, ele entra, entendeu? Então, unless é o contrário do if. Então, como se, esse unless aqui, ó, é como se fosse o contrário do if. Toda vez que eu quero entrar na ação que é igual a 2, eu uso o if. Quando eu não quero entrar, eu posso usar um unless, que ele entra, que ele não vai entrar no if, porque ele faz uma ação negativa, tá legal? Então é para isso que serve o unless. E aí segue a mesma estrutura do if, né? Else, por exemplo. Else, por exemplo, e end tendo as ações dentro dos blocos dele, tá legal? Uma outra coisa que é interessante no Ruby também, gente, além de você conseguir colocar o them, que é, por exemplo, if, condição, them, o dado na mesma linha, você também pode fazer um if dessa forma. If, condição, ponto e vírgula, resposta, ponto e vírgula, else, ponto e vírgula, end. Você também consegue deixar tudo numa mesma linha, separando por ponto e vírgula, tá? E aí você me pergunta também, então o Ruby utiliza ponto e vírgula igual o JavaScript, igual o Java, igual o C Sharp? O ponto e vírgula também é opcional, tá? Fazendo com que programadores que já saíram de outras linguagens e têm vícios com outras linguagens consigam utilizar o Ruby colocando também o ponto e vírgula, que o seu programa não vai dar erro. Ele aceita também, tá legal? Outros que a gente tem, o case, tá? Junto com o m, os dois juntos. Então, por exemplo, a é igual a 3. E aí o que eu faço aqui, ó? Case a, ok? E aí eu coloco when 3, ele entra na ação. Puts de oi. E aí aqui eu coloco de novo when 4 puts de 2, por exemplo. E aqui else e aqui o end. Aqui eu posso colocar puts de 8, tá? Então o case aqui, gente, lembrando lá para quem fez aula de iniciantes, o que é o case? O case é caso eu tenha a opção essa, caso essa ou caso a opção default, eu executo uma dessas ações. Lembrando, para uma lista de opções, o case ele é mais performático do que o o case ele é mais performático do que o if e else if. If, else if, if, else if. Então, dependendo do caso, é melhor vocês usarem o caso ao invés de utilizar o se, tá legal? Então, ao invés de você fazer if, else if, if, você pode utilizar o case. Então, case, opção 3, faça alguma coisa. Case, opção 4, faça alguma coisa. Opção default, faça outra coisa. Porque o compilador ele vai fazer assim, ó. O A é diretamente o 4, então ele vai jogar diretamente pro 4. Ele não vai fazer é igual a isso, é igual a isso, é igual a isso, é igual a isso. Ou seja, o case é mais performático. Então, nesse caso do Ruby, case when alguma coisa, tá? Se a gente for comparar isso daqui com outras linguagens, gente, nas outras linguagens a gente tem um comando a mais. Aqui a gente tem que colocar o break,
né? Ou return em alguns casos. Então, mais uma vez, o Ruby ali mostrando que tem menos linhas de código para fazer a mesma coisa, tá legal? E uma coisa que o Ruby tem, que aí é igual em todas as linguagens, é o condicional ternário, né? Então, por exemplo, A é igual, eu quero colocar algum valor, mas em cima de uma condição. Então, o que eu posso fazer? 1 for igual a 1, ponto de interrogação, eu jogo o valor de oi. 2 pontos, eu jogo o valor de olá. Tá? Nesse caso aqui, gente, o que vai acontecer? Ele vai jogar o valor de 1, de oi, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Se o 1 for igual a 1, então atribua o oi na variável A, tá? Se não, atribua o olá na variável A. Então esse aqui é o operador ternário, tá? Faz a comparação, se deu certo, ele coloca essa opção. Se não, ele coloca essa outra opção. O operador ternário, gente, você tem... quase em todas as linguagens de programação suportam ela, tá? A maioria que eu já trabalhei suportam esse tipo de condicional, né? Porém, pouca gente usa, porque isso aqui confunde muito a cabeça de alguns programadores, tá? Mas é dessa forma que funciona, tá? Então, assim, eu quero atribuir, fazer uma condição e já atribuir, eu posso usar A for igual a 1, ponto de interrogação, ele atribui o primeiro valor, se não, ele atribui o segundo valor, tá? Lembrando que se aqui eu colocasse o 2, tá? O que ele ia fazer? O A, o 1 é igual a 2? Não, não é, então ele não coloca esse aqui. Como ele é diferente de 2, ele vai atribuir esse outro valor, tá legal? Tá, muito bom, gente. Para ficar mais fácil agora, tudo isso que eu expliquei para vocês na lousa, agora a gente vai lá para o computador, tá? Onde eu vou executar todos esses exercícios e todos esses exemplos diretamente com vocês e vou versionar isso daí no GitHub para vocês baixarem à vontade, tá legal? Então eu vejo vocês lá no computador. Tá legal, pessoal? De volta no computador, então agora a gente vai para mais uma aula, nossa aula 4 de Ruby, tá? É sempre bom lembrar vocês que vocês podem agendar a aula particular, assim vocês vão ficar 1 hora a aula comigo, onde eu vou destravar vocês, tirar todas as dúvidas que vocês precisam da aula que vocês tiveram ou de qualquer outro assunto com relação à tecnologia para que vocês possam seguir o próximo passo, tá legal? Gente, eu sempre falo, na aula particular é muito bom essa interação, porque assim eu consigo aprender mais com vocês e vocês conseguem aprender mais comigo, tá? E também, gente, uma vantagem que eu tenho na aula particular, que eu faço com os meus alunos, é o quê? Toda vez que eu faço aula particular com alguém, eu descubro a maneira que aquela pessoa está, qual é a evolução dela, como ela está programando, se ela está no nível bom, se ela está no nível ruim, tá? Para assim eu poder escalar algumas coisas. De vez em quando, gente, eu tenho alguns projetos e alguns trabalhos que eu preciso vender através da minha empresa de software, tá? E muitas vezes eu preciso de mão de obra, eu preciso de pessoas que me ajudem em meus projetos, tá? Eu tendo aula particular com vocês, eu consigo saber o nível que você está e talvez, quiçá, né, a gente possa então fazer negócios, eu posso estar comprando os serviços de vocês e aí vocês aprendendo comigo no Torne-se um Programador, me ajudando nos meus projetos, eu pagando vocês e assim vai. Então, essa é uma vantagem também de você fazer aula particular. Você vai fazer com que eu consiga saber como é você, qual nível você está e se eu já posso passar trabalho para você ou não, tá legal? Muito bom, gente, deixando o Xabá de lado, voltando aqui então para a nossa aula de Ruby, agora eu vou lá no meu console, tá? Então eu já estou diretamente aqui na pasta do Ruby, e aí a primeira coisa que eu vou fazer, junto com vocês, linha de comando, mkdir, ok? Para criar, então, um diretório, e eu vou criar o diretório com a data de hoje, né? Hoje é sábado, né? Dia 3 de dezembro, então vamos lá, 03 do 12 de 2016, tá legal? E aí aqui dentro a gente vai fazer os nossos programas, tá? Antes de começar os nossos programas, eu já vou copiar as coisas que a gente já fez nas aulas anteriores, tá legal? Então, na aula 26, a gente fez algumas coisas interessantes, eu vou copiar o dado que tá lá para essa pasta, tá? Assim eu já fico com o Gen7 já setado, já fico com tudo bonitinho, tá? Então o que eu vou fazer? CP, dia 26, e vou dar um tab, ele vai completar para mim, eu vou colocar asterisco, eu quero copiar tudo, tá? Para a minha pasta 03, e aí eu vou jogar tudo aqui dentro, tá? Então quando eu faço isso, eu vou copiar todos os arquivos. Se eu colocar aqui um "-r", eu vou copiar todos os arquivos e todos os diretórios, tá? Então, rodei aqui meu script,
agora eu já posso entrar na minha pasta 03, que eu já vou ter alguns dados pré-definidos, que foi os programas que a gente fez nas aulas anteriores, tá? Vou clicar aqui no Sublime e vou abrir a minha pasta. Nota que agora eu já tenho o aula 1 aqui, deixa eu aumentar a fonte aqui para vocês enxergarem melhor. Então eu já tenho aqui, opa, já foi muito, né? Eu tenho aqui a minha aula, e aí que é a aula que eu estava dando para vocês na aula passada, né? Criando alguns exemplos e assim vai, tá legal? Então, como a gente vai falar somente sobre condicionais hoje, eu vou fazer alguns exemplos de condicionais. Lembrando que você pode utilizar o IRB para testar o seu código, tá? Então, eu queria fazer um if com them. If, posso colocar assim, ó, if 1 for igual a 2, them puts de oi e end, ok? Então, eu tenho ali um if. Como ele não é igual a 2, ele não fez nada. Se ele é igual a 1, ele mostra o oi, tá? Então, lembrando que eu posso usar também o IRB, né? Mas eu vou fazer aqui no meu console para ficar mais fácil com vocês, tá? Lembrando, o que a gente fez lá na lousa, né? A gente viu o if, else if, o else, o demo, o less, o class, o case, né? O am e o ternário, tá? Então, vamos ver primeiro o if. Então, se eu quero colocar aqui, ó, minha variável a é igual a 1, tá? Eu quero verificar se ela é igual a 1. Então, if a for igual a 1, dou um end aqui, ó, e ele vai fechar o meu if, então, ok? E eu vou fazer aqui um puts, o a é igual a 1, ok? E agora eu vou executar o meu programa, tá legal? Então, Ruby, o nome do meu programa, que é o aula. Executei, ele me deu o resultado, né? Ó, tá lá, ó, o a é igual a 1, tá legal? Se eu quiser colocar, então, os parênteses, tá? Porque aí eu sou um programador e eu estou querendo colocar os parênteses porque eu estou acostumado com os parênteses. Não tem problema, vai funcionar. Tá vendo? Da mesma forma. Não é menos performático nem nada, funciona do mesmo jeito, tá? Eu quero deixar tudo isso numa linha. Eu posso utilizar o them e deixar tudo isso numa linha. Nota que ele está bem legível. Se o a for igual a 1, tá? Vou até tirar o parênteses aqui para ficar mais legível ainda. Ó. Se o a for igual a 1, então mostra isso daqui e fecha o meu bloco, ok? Vou rodar o meu código, tá lá, tá legal? Eu quero deixar tudo na mesma linha, mas usando ponto e vírgula. Ponto e vírgula aqui, ok? Salvei, rodei o meu código, funcionou. Tá vendo que eu tenho várias formas de programar do mesmo jeito? Por ter essas várias formas, eu consigo programar do jeito que eu gosto. E aí eu posso fazer com que a minha equipe trabalhe do jeito que eu gosto também. Então, dessa forma, você consegue fazer do jeito que a sua equipe acha melhor, ou do jeito que você acha melhor. Então, fica bem legal você conseguir programar em Ruby, porque ele é bem flexível com relação a isso, tá legal? Muito bom, gente. Agora, como é que a gente faz o if, else, if, né? O if, else, melhor. Então, a gente já tem o if normal aqui, tá? E eu quero fazer o else. Eu simplesmente coloco a palavrinha else e aí eu coloco alguma coisa contrária, né? O a não é igual a 2, por exemplo, tá? E aí aqui, ó, na realidade não é igual a 1, né? Agora eu vou rodar aqui, ó, como ele é igual a 1, ele mostra para mim que é igual a 1, tá? Agora se eu mudar aqui para 2, quando eu rodar o meu código, olha lá, o if não é igual a 1, ou seja, ele caiu aqui no meu else, tá? Vamos entender isso daqui de um jeito mais devagar ainda. Debugger, ok? E vou rodar o meu código baseado no debugger, tá? Então ele para diretamente aqui. Eu indo para o próximo, ele vai mostrar aqui ó, o a. Qual que é o valor de a? Eu posso digitar o a aqui e dar um enter, ele me mostra, o a vale 2, tá? Aí eu quero testar se o a é igual a 1. Eu posso simplesmente copiar esse condicional, copiei ele, joguei aqui na minha tela e dei um enter. Ele vai me retornar falso. Se ele me retornou falso, ele vai cair no meu else. Tá vendo? Se eu quero que ele me retorne true, se eu colocar 2 aqui, ele me retorna true. Como nesse caso ele está fazendo com 1, ele vai retornar falso. E olha só que interessante, ó. Olha a setinha aqui, gente, ó. Olha só, ele está nessa linha, né? Indo para o próximo, olha lá, ó. Ele caiu já dentro da linha 9, que é a linha do else. Ou seja, ele mostrou essa opção. Tá vendo? Não é igual a 1. Tá legal? Então, colocando o debugger, você consegue entender passo por passo o que está acontecendo. Tá legal?
Muito bom, gente. Agora vamos fazer aqui o else if, tá? Eu vou copiar essa opção, vou tirar os parênteses aqui para ficar mais bonitinho, e vou colocar aqui o else if, tá? Então, se else if 3, tá? Aí eu vou colocar aqui a opção o A é igual a 3, tá vendo? Então, eu tenho um if, um else if e um else para fazer a minha ação, tá legal? Vou deixar aqui o A como 3 e vou executar o meu código, tá? Rodando aqui o meu código, olha lá, o A, quanto que ele vale? Agora ele vale 3, tá vendo? Eu coloquei aqui o N para ir para o próximo e coloquei o A para ele mostrar. Agora eu vou colocar o N de novo para ir para o próximo. E aí ele vai cair aqui ó, no else if. Ele já fez a validação do A. Olha só que interessante. If, ele fez a primeira validação. Agora ele está na segunda validação, tá legal? Fez a segunda validação, entrou na segunda validação. Executou a segunda validação, saiu do meu if. Tá vendo? Então nota que ele fez if, depois esse outro if, depois ele faria esse else, mas como ele já achou, ele sai da ação, tá legal? Isso daqui, gente, ele é bom, porém ele não é tão performático, tá? Se a gente fizer a mesma condicional aqui que a gente tem com case, então, ó, case, a, ok? E aí a gente coloca aqui, ó, when, por exemplo, 1, tá? Aí aqui eu coloco o meu puts de, vou colocar isso aqui, ó, que é a mesma coisa que está lá, ok? When 3, né, que está ali, e aí a gente tem esse outro aqui. E o default, que seria else, a gente tem essa outra opção, ok? Agora eu vou mostrar para vocês a performance com relação a esses dois condicionais aqui, né? Vou rodar aqui o meu código e aí a gente vai ver passo por passo. Olha só, aqui a gente está no A, né? Então, vou ir para o próximo passo. Olha só a condição que ele está aqui, ó. Eu estou no if, certo? Ele vai fazer a verificação do if, vai fazer a verificação do if else, tá? Aí ele acha o if else e sai. Agora vamos ver o do case e a performance do case, tá? Ele vai entrar aqui, já vai direto no 3, tá vendo? O A ele já foi direto no 3. Mostrou o 3 e saiu do programa. Ou seja, nesse caso, quando eu tenho várias condições, o case é mais performático, ok? Case com N aqui, ó, você consegue fazer menos operações do computador, tá? E aí você consegue ter uma performance melhor no seu software, perfeito? Vamos ver aqui se eu esqueci mais alguma coisa. O less, né? O unless. Vamos fazer aqui o unless, tá? Vou criar aqui mais um if aqui embaixo, vou deixar o debugger lá para baixo aqui, ó. E aí a gente faz o unless, porque eu deixo isso daqui versionado para vocês, tá legal? Bom, e unless, ou seja, o A for igual a 1, tá? End. E aí aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, um puts, de novo para mostrar na minha tela, o A é diferente de 1, tá? Esse aqui dá um nó na cabeça mesmo, tá, gente? Então esse aqui costuma dar um nó na cabeça de todo mundo. Como o unless aqui, o A é diferente de 1, e eu estou fazendo um less, ele vai entrar no if, tá? Olha só que interessante, eu vou rodar aqui o código para vocês verem. Olha lá, ele caiu aqui no unless, vou ir para o próximo, olha só, ele entrou no if e agora mostrou na minha tela, tá? Então o unless, gente, é a ação contrária do if. Se eu colocar o if aqui, ó, o A tem que ser igual a 1, ok? Se eu colocar um unless, o A tem que ser diferente de 1, tá? Ah, aí você vai me perguntar, pô, mas o pessoal usa isso daqui? Usa bastante nos programas Ruby, tá? Muita gente usa isso daqui porque é novo, e aí a galera gosta de usar isso daqui. Então, muita gente usa. Eu confesso que eu uso muitas vezes também no meu programa, tá? Então, o unless é bem utilizado, por isso vale a pena você prestar atenção nisso daqui quando você for trabalhar aí com Ruby ou quando você for entrar numa equipe que as pessoas trabalham com Ruby, tá legal? Muito bom, gente. Agora, outra opção de if que também confunde a cabeça de muita gente, tá? Puts, o valor de A é, vou colocar aqui entre aspas e vou colocar o meu puts, tá? E aí eu vou fazer o meu if. If A for igual a 3, tá? Então, estou fazendo a comparação de if igual a 3. Nota que aqui é a comparação e aqui é a atribuição, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Mostro esse valor aqui, ó,
o valor de A é, dois pontos, vou até fazer o seguinte, ó, dois pontos, e olha só que interessante, eu vou concatenar o A aqui, ó, olha o que eu posso fazer, ó, usar o sustenido e colocar o A aqui dentro, né, ou joguinho da velha. Quando eu faço isso, eu já tenho aqui um bloco de código dentro de uma string, onde eu posso concatenar o meu A com a minha mensagem, tá legal? Então olha que legal, puts, o valor de A é o A concatenado, que seria o 3, né? E aí eu faço a verificação, se o A for igual a 3. Então eu só mostro isso aqui se o A for igual a 3, tá legal? Vou rodar aqui o meu código, deixar o debugger lá também, né? Para vocês verem esse último caso. Rodando aqui, ó, parou no debugger, tá? O A é igual a 3? Vou mostrar aqui a comparação, ele é verdadeiro. Então vou para o próximo, ele me mostrou aqui, ó, o valor de A é 3. Ó, nota que eu fiz aqui a concatenação e ele funcionou a concatenação. Eu vou rodar aqui de novo, ó, olha só, se eu pegar essa concatenação aqui, ó, e fizer aqui dentro, por exemplo, A mais 4, olha que interessante, ele mostrou o 7, porque ele somou lá o 3 com o 4. Se eu tirar aqui, ó, ele mostra o 3. Ou seja, isso aqui, ó, me abre uma possibilidade de eu executar códigos aqui dentro, ok? Então é para isso que serve esse sustenido aqui, ó, esse parênteses, essas chaves que a gente coloca dentro da string. Mais tarde eu vou falar para vocês como que é uma string e quando usar aspa dupla e quando usar aspa simples, que o Ruby também aceita, tá legal? Olha só, vou deixar a mesma coisa aqui, ó, agora com o unless, tá? Então vou fazer aqui o meu debugger para vocês verem agora com o unless. Então rodando aqui o meu código, ele vai mostrar nesse caso, tá? Então ele me mostrou aqui, ó. E nesse outro caso aqui, ó, ele não vai me mostrar porque é unless, ou seja, é diferente de... Não, ele é igual a 3, porém, se ele é unless, ele não mostra, tá? É isso mesmo. Então, tá legal? Muito bom, gente. Então, essa aqui é os tipos de comparações que a gente tem em Ruby, né? Só faltando mais um aqui, então, que é o ternário, né? Então, vou mostrar para vocês agora também o ternário. Então, como que eu faria o ternário? Eu quero setar aqui na minha variável, por exemplo, a minha variável A, ela vai ter igual uma comparação que eu vou colocar, dependendo ele vai colocar um valor, senão ele coloca outro valor, tá? Então, se o meu A for igual a 3, então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o valor de 50. Se não, eu vou colocar o valor de 40. E aí agora eu vou mostrar o meu valor final de A, ok? O valor final de A com o ternário é de, e aí eu concateno aqui o A, legal? Vou dar 2 pontos aqui e vou dar um Enter aqui para a gente ter mais espaços na tela, né? Muito bom, gente. Então, olha só que interessante. Eu vou fazer mais uma comparação, vou jogar, aqui eu estou fazendo a atribuição, aqui eu estou fazendo a comparação, então eu jogo 50, se não, eu jogo 40. Esse é o operador ternário, tá legal? E agora eu vou executar o meu código para a gente ver o que vai acontecer aqui. Rodando o código, então ele vai parar no meu ternário, tá? E aí eu vou verificar isso daqui, ó. Se o A é igual a 3, ele é igual a 3, então ele vai jogar 50. E aí o valor final aqui vai dar igual a 50, tá vendo? Vou ir para o próximo nível, olha só, qual que é o valor do A? Peguei o A, joguei aqui, 50, tá vendo? Então se eu pegar essa minha string aqui e jogá-la aqui no meu console, ele vai me mostrar o valor final de A com o ternário é de 50. E quando eu dar um play aqui, ó, ele mostra esse valor para mim no meu programa console, tá legal? Bom, pessoal, então esses são ali os condicionais no Ruby, como que você pode trabalhar com condicionais no Ruby. Eu vou versionar esse código lá no meu GitHub, vocês podem baixar o código diretamente pelo GitHub. Ah, eu quero baixar o código pelo Torne-se um Programador. Como é que eu posso fazer? Vocês podem vir aqui em Professor Danilo, vocês podem clicar aqui no Professor Danilo, tá? E aí aqui embaixo, gente, você vai ter códigos aqui, ó, material de estudo. Vocês podem clicar nesse material de estudo, que ele vai diretamente para o GitHub, e aí vocês vão ver aqui, ó, que vai ter uma pasta Ruby. E nessa pasta Ruby tem todo o código aqui que você pode baixar, consultar, olhar à vontade, tá? Então,
aqui das aulas anteriores, e aí essa aula vai estar disponível aqui também para vocês no meu GitHub, tá legal? Bom, pessoal, então é isso. Para quem gostou, dê um like, comentem, deixem muito comentário, porque é bom quando vocês deixam um comentário que eu consigo saber se eu posso melhorar a aula ou não, o que eu posso fazer para que vocês possam entender, porque aprender a programar é interessante para todo mundo. Assim que vocês aprendem, eu posso também escalar os meus trabalhos, eu posso dar a oportunidade de trabalho para vocês e vocês podem me ajudar com a minha empresa para que minha empresa possa crescer também, tá legal? Então para isso e por isso eu gosto de ensinar programação para todo mundo que quiser aprender, tá legal? Bom, então eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Muito bom, gente, muito interessante a aula de Ruby, vamos continuar. Então na próxima aula a gente vai começar a ver ali tratamentos de strings, depois a gente vai ver loopings, vai ver também operadores lógicos. Eu acho que é melhor eu dar operadores lógicos para vocês entenderem o lógico junto com o condicional, para depois vocês verem as outras coisas, tá legal? Então, até mais e até as próximas aulas.